A sua alegria se fundamenta em coisas passageiras ou duradouras? Este é o momento da palavra de Deus, quando compartilhamos princípios, temas das Sagradas Escrituras que podem edificar a nossa vida e alterar a nossa alegria. É bom ter você comigo mais uma vez. É bom saber que você está interagindo comigo, principalmente quando você compartilha com outros essas devocionais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A questão que Paulo apresenta é uma alegria fundamentada não nas circunstâncias, não nas coisas que recebemos, mas na fonte de todas as coisas, que é o Senhor. Qual a razão desta felicidade, desta alegria ser então duradoura, ser então real e ser exortada para o nosso coração? Em primeiro lugar, é porque no Senhor há segurança do passado, do presente e do futuro. Ele é o Criador, ele planejou todas as coisas. Há um propósito maior e todos os acontecimentos seguem com grande fidelidade. Não se desvia nem mesmo 1 centímetro da direção do propósito de Deus estabelecido na história. Até mesmo as catástrofes, até mesmo as adversidades, as tribulações, até mesmo a força do mal, quando age, tudo isso age dentro de um propósito maior. Deus é o Senhor da história. Ele conduz tudo sob o seu soberano governo. Deus é o Criador e Ele é o Senhor da história. Deus é o Criador, é o Senhor dos detalhes mínimos da sua história. Por isso, você precisa se fundamentar no Senhor. A outra coisa importante é que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, não pode ser hoje no Senhor, amanhã nas circunstâncias. Tem que ser sempre, constantemente no Senhor. Quando nós nos fundamentamos no Senhor, a nossa alegria se torna real, mesmo em meio a lágrimas, porque nós temos a convicção do estado em que estamos. Se eu tenho Jesus Cristo, eu sei que eu vou para a eternidade com Ele e nada poderá me tirar deste caminho. O apóstolo Paulo também, o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, relacionando então a adversidade, ou as adversidades, ou tribulações da vida, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele estava dizendo, referente ao versículo 28, que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz no versículo 30 que Deus predestinou, e a quem predestinou chamou, e a quem chamou justificou, e a quem justificou glorificou. É uma obra completa. Ele continua nos versículos 32, 33 e 34, dizendo que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. E vai dizer ainda, e Ele está à direita de Deus e intercede por nós. E esse nós não é por todo mundo. O próprio Jesus disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste no mundo. Então, por isso, fundamente a sua alegria no Senhor, sempre no Senhor, somente no Senhor. E você nunca será frustrado, até mesmo quando aparentemente surgir uma derrota de uma batalha. Você no Senhor é mais que vencedor. Em Romanos 8, 37, e depois de citar aí uma lista de tribulações, de adversidades, de dificuldades, ele diz: em todas elas, interessante que não diz a parte dela,
em todas elas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aí ele fala o 38 que nem a morte. A morte é o sinal da derrota. Um médico, ele se dá por vencido quando o seu cliente ele não consegue mantê-lo vivo e ele morre. Há uma frustração. Mas para o cristão, nem a morte o faz derrotado, porque é uma promessa de ressurreição no último dia. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lança sua alegria em Jesus, no Senhor, e você não será frustrado com as frustrações da história e da vida. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tenha um final de semana abençoado. E aproveite o dia do Senhor e o louve, o adore. Cante louvor, leia a palavra, ore ao Senhor, evangelize. Viva esse dia intenso na presença do Senhor. E também os demais, com certeza. Um abraço e até amanhã, ou melhor, até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem com Deus. Até lá.